Você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é abrir uma tela pequenininha e você fica mexendo nela por 20, 30 minutos mais ou menos. Você toma café, se arruma, escova o dente, vai para o seu trabalho, fica mexendo numa tela de tamanho médio por 6, 8 horas. Volta do trabalho, às vezes de metrô, você também já puxa a tela pequenininha ali no ônibus, no transporte. Chegando em casa, você pega o seu controle, liga a TV e fica o resto do dia assistindo uma tela grande até dormir e repete isso todo santo dia. Se você tem uma rotina parecida com isso, você passa praticamente o seu dia inteiro olhando para algum tipo de tela e isso devia te assustar muito. O Brasil é um país muito conectado e o brasileiro fica em média 9 horas por dia no celular. Das 18 horas, em média, que você fica acordado, você passa 9 mexendo no celular. Isso é mais do que a metade. É quase 2/3 do seu tempo acordado olhando para uma tela. Se você reparar em shows, em paisagens, em lugares, atividades que você não precisa de tela para estar fazendo ela, mesmo assim você vai ver as pessoas ali, todo mundo mexendo no celular, mais preocupado em registrar, em fazer um stories, do que aproveitar o momento, do que estar ali presente. Eu tenho 23 anos, sou da geração Z, então desde os meus 8 anos eu já tenho contato com o computador. Eu comecei mexendo no computador, depois ganhei um smartphone e continuo mexendo nos dois desde essa época. E eu acho que desde os meus 10, 11 anos eu já tenho algum tipo de vício em tela. Eu lembro que eu jogava Clube Penguin, uma coisa que ficou muito na moda na minha época. E chegou um ponto que eu ficava ansioso quando eu ia para algum tipo de viagem, quando eu estava em algum outro lugar, que eu não tinha acesso a um computador, porque eu não tinha smartphone na época, então não tinha como eu acessar ali o jogo, e aquilo me dava uma angústia. Eu lembro que eu ficava procurando lan house, eu ficava realmente ansioso para ficar ali naquela porra o dia inteiro. Não tem como descrever isso de outra maneira senão um vício. Eu tava viciado já. E isso só piorou quando vieram as redes sociais. Eu lembro que o Facebook veio e chegou um ponto que eu ficava extremamente ansioso para abrir o Facebook e ver as notificações ali. Eu queria ver as pessoas curtindo meus posts, eu queria ver os comentários, eu queria ver as brigas, eu queria ficar rolando o feed. O Facebook tinha um feed que ele não era feito para te viciar no nível que os algoritmos de hoje em dia conseguem te viciar. Porque ele não tinha algoritmo, né? Como a gente conhece hoje, esse tal desse algoritmo que faz um perfil seu e começa a te recomendar coisa que você assiste, que você engaja. Na época não existia aquilo, você tinha que procurar o que você queria assistir na hora, você tinha que procurar páginas, amigos, então era mais orgânico e menos viciante por conta disso, porque era difícil de encontrar uma coisa que você gostasse muito, que prendesse sua atenção. Você tinha que correr atrás dessa coisa. Hoje em dia, você é bombardeado de coisas milimetricamente pensadas, com um algoritmo complexo, para fazer você ficar o máximo de tempo ali olhando o celular, o aplicativo. O Facebook não tinha aquilo e mesmo assim, ele era viciante. Eu passava horas e horas e horas a fio no Facebook. Porque pelo menos no Facebook, apesar de você passar horas e horas, ele ainda tinha um aspecto social bastante forte. Então você via muitos posts de amigos seus, você conversava com seus amigos, você tinha as comunidades, tinha os grupos que você interagia, você conhecia gente, fazia amizade, às vezes uma pessoa distante que você não conversa há muito tempo, você conseguia ter interações com aquela pessoa, e isso eu acho legal, eu acho positivo, essa parte da rede social de te fazer socializar de fato. Afinal, uma rede social, a ideia era essa, né? No começo a ideia era essa, era fazer você socializar através da mediação do computador. Hoje em dia as redes sociais não cumprem mais esse papel como cumpriam antigamente. Por exemplo, você abre o seu Instagram e você começa a rolar o seu feed. Quantos posts de amigos seus você vê? Você vê, às vezes, 3, 5 seguidos? 10 posts de amigos seus seguidos? Já chegou a rolar ali e só ver post de amigo seu? Afinal, isso não deveria ser difícil, porque a maioria das pessoas segue ali 300, 400, 500 pessoas no Instagram. O Instagram deveria te mostrar isso. Mas a realidade é que ele acaba mostrando conteúdo de páginas, de contas, de terceiros, memes, reels, e o tempo que você fica no Instagram, ele não é pra socializar, não é pra você conversar com amigo, você conhecer gente, apesar disso ainda existir. Eu acho que 90% do tempo que as pessoas passam hoje em dia no Instagram é consumindo reels e perdendo tempo e vendo meme e brain-rotando o cérebro. O Instagram deixou de ser uma rede social faz muito tempo. Em 2013 as pessoas baixavam para compartilhar fotos, para compartilhar experiências com os amigos, para manter contatos através da internet.
Só que isso foi sendo degenerado, a ideia se perdeu, você quase não tem esse aspecto. Eu diria que a maioria do tempo que as pessoas ficam nessas redes sociais, o TikTok ainda é pior, tá? Porque o TikTok, ele praticamente não tem mesmo essa parte social. Ele é só um vídeo pra você ficar ali scrollando infinitamente e jogando dopamina no seu cérebro até você viciar mais e mais e o seu cérebro virar uma geleia. E o vício em telas ficou tão comum que tem uma analogia muito boa com o cigarro, porque era uma coisa extremamente normalizada antigamente, ali antes dos anos 80, quando começou uma propaganda muito forte anti-tabagista, mas era normalizado, todo mundo fumava, e fumava dentro de casa, fumava em todo lugar, não fazia ideia que aquilo viciava e que aquilo fazia mal. E acho que a analogia é muito boa, porque é uma coisa generalizada, todo mundo hoje em dia vai ter um smartphone e vai mexer no smartphone ali no mínimo umas 2 horas por dia, se o cara for muito controlado, e ninguém fala sobre, ninguém fala que faz mal, ninguém leva a sério, sabe? Eu sinto que, apesar de já ter gente falando sobre isso, eu tô aqui falando sobre isso, muita gente já sabe disso, já fala sobre isso, mas não é uma coisa que é levada a sério, não é levada como um vício, como uma coisa que pode fazer a sua vida ser pior ativamente. Tanto que é muito normal de mães darem tablets e smartphones para filhos pequenos ali de 4 anos. Eu só fui ter o meu primeiro computador ali, acesso ao computador com 8 anos. Hoje em dia você tem crianças de 2 anos, de 3 anos mexendo em tablet, em laptop, e eu acho isso muito, muito triste. Eu não sei o que vai ser dessas crianças. Porque se eu, com 8 anos, em Facebook, em coisas que não eram tão viciantes assim, já desenvolvi um vício em tela muito cedo, cara, imagina uma criança de 5, de 6 anos que já tem celular e já tem Lucas Neto ali bem-rotando o cérebro do coitado o dia inteiro. Isso vai ter efeitos no futuro que a gente ainda não sabe qual é, e eu tenho bastante medo disso. Por favor, se você tem filho hoje em dia, não deixa ele ficar na tela ali, em qualquer tela que seja, sem supervisionar e sem botar algum tipo de limite. Eu diria que umas 3, 4 horas por dia ali, que já é muita coisa, eu acho que tá de bom tamanho se você tiver uma criança pequena, porque, cara, mais do que isso, ele vai acabar deixando de socializar, vai acabar deixando de praticar esporte, vai deixar de fazer outras coisas da vida, porque a vida não é só mexer no celular. E eu queria também falar sobre dicas de como você superar esse vício, de como você, pelo menos, manejar isso, porque eu acho que hoje em dia é impossível você ficar sem celular. O mundo moderno ele te exige que você tenha no mínimo um WhatsApp para se comunicar com o seu chefe, com seus amigos, para marcar coisa. Então eu acho uma fantasia você se livrar do telefone totalmente, e também não acho que seria bom, porque ele é muito útil, vamos ser sinceros. Mas eu queria dar algumas dicas que eu acho que funcionam para mim e que diminuíram meu tempo de tela. Eu ainda quero diminuir mais, porque eu ainda acho ele muito grande. E como melhorar também o que você consome na tela, porque o tempo de tela em si, eu não diria que ele é negativo. O problema é que esse tempo de tela geralmente é gasto de um jeito muito superficial, com um videozinho engraçado, com meme, e isso acaba comendo o seu tempo inteiro. Então eu queria falar um pouco sobre dicas que podem te ajudar a diminuir o seu tempo de tela, o seu tempo inútil em tela. A primeira dica que eu vou dar é você baixar um aplicativo que deixa a interface do seu celular mais simples e menos prática. Porque o celular ele é feito para ser o mais prático possível, justamente para você usar o máximo possível e o mais atrativo possível. Então você vai ter ali os ícones dos aplicativos tudo colorido, tudo de fácil acesso. Então você tem interfaces, aplicativos que você consegue baixar para você diminuir isso e deixar o uso um pouco mais robótico, um pouco menos lúdico, para te viciar menos o seu cérebro. Uma outra dica é você deixar a tela em preto e branco. Isso você consegue fazer dentro do próprio... No Android, pelo menos, você consegue nas configurações fazer isso. No iPhone não sei, mas deve ter como também. E a ideia é que aquilo não vai te estimular tanto. Você vai ver aquilo preto e branco e o teu cérebro não vai ficar tão estimulado com aquelas cores ali vibrantes feitas para te viciar. E uma outra dica que eu acho que é um recurso que as pessoas quase não usam hoje em dia é desligar o celular. Pô, mandei mensagem, já vi tudo que eu tinha que ver, desliga seu celular, deixa ele ali no canto, na mesa, deixa ele longe, desligado, e se você não precisar mexer nele, você não mexe, porque às vezes você pega no automático, isso é a pior coisa, você pega o celular no automático e nem tem pra que você mexer no celular, você não queria mexer no celular, mas você pegou ali por ansiedade, por hábito, por vício,
E um jeito de combater isso é simplesmente desligando. Porque quando você desliga, você vai pegar ali, você vai clicar para acender e vai... não tá acendendo. Você vai lembrar que tá desligado e você vai lembrar que você provavelmente não precisava mexer no celular naquela hora. Aí, se você de fato precisar mandar uma mensagem, alguma coisa, você vai lá, liga de volta e tudo certo. Uma dica que me ajudou também é você colocar uma senha de digitar complicada para você desbloquear o seu celular. Então você pode colocar uma frase inteira, uma palavra, até uma palavra que te lembre de não usar o tempo inteiro, né? Você pode literalmente botar uma senha. Não use o celular o dia inteiro. E isso vai ser chato de digitar, porque é uma frase inteira e vai te lembrar de, preciso ver agora, sabe? Então você vai ter essa coisa de não ficar tão fácil também. É a mesma coisa de desligar, você não vai abrir ali e imediatamente começar a mexer e mexer no Instagram, no WhatsApp, você vai ter uma oportunidade de sair do piloto automático e ver o que você está fazendo, se você quer realmente aquilo, se faz sentido, ou se você só está fazendo por vício. Um outro recurso que tem dentro dos telefones é o limite de tempo de tela. Você pode configurar para cada aplicativo um limite, você pode botar, por exemplo, 1 hora para Instagram, 1 hora para WhatsApp, e tentar ficar ali mexendo 2 horas no máximo no celular. E isso ajuda, isso te dá uma noção do tempo que você está passando, porque uma coisa do celular é que você começa a mexer e você entra num vórtex que você não faz ideia do tempo que você passou ali. Então isso é um lembrete importante, porque quando esse tempo acaba, aparece ali, você gastou todo o seu tempo. Claro que a coisa mais fácil do mundo é você burlar isso, é só abrir as configurações de novo e tal. Mas isso pelo menos vai te dar essa noção de tô perdendo meu tempo. Mas essas dicas eu diria que são meramente paliativas. Elas vão te ajudar, mas eu não acho que vão resolver o problema, pelo menos não resolveram pra mim. Até porque elas são muito burláveis, por mais que você coloque uma senha complicada, vai chegar um ponto que você vai decorar a senha, de tanto abrir, você já vai decorar e vai abrir muito rápido, não vai adiantar nada. Você pode desligar o celular, mas vai chegar um ponto que você só vai ligar ele de novo. Então eu diria que essas coisas ajudam, mas são paliativas. Agora eu vou entrar em coisas que realmente me ajudaram a mexer menos em celular e que fizeram diferença mesmo. Uma coisa que eu acho muito bom é você deixar o seu celular fora de alcance. Então você não conseguiria mexer mesmo que quisesse, porque ele não tá lá. Por exemplo, eu gosto de fazer sauna e quando eu vou lá fazer sauna, geralmente eu não levo, porque não preciso, eu gosto de ir lá pra relaxar e tal. E isso é bom porque eu não tenho a opção de mexer, porque com certeza se eu levasse o celular pra lá, ia ficar essa tentação. Então, se isso não for uma opção, acaba que fica bem mais fácil de não usar. No geral, eu diria pra você não levar celular pra lugares que você realmente não precisa. Então, vou na esquina comprar banana no mercado. Pra que você vai levar celular, sabe? Vou na padaria, vou dar uma volta. Não leve, só leva se realmente precisar. Outra coisa é você planejar o seu tempo livre. Então você trabalhou, você estudou, você tem um tempo livre ali. E muitas vezes a gente não planeja o que fazer com esse tempo. A gente não sabe o que fazer e acaba caindo no tédio, caindo ali no modo automático e você acaba puxando o celular, ficando no Instagram um tempão e isso é muito ruim. Então quando você tiver um tempo livre, depois do trabalho, do estudo, no final de semana, pensa no que você quer fazer. Então, quero ver um filme, vou no cinema, vou no shopping, vou fazer um esporte, vou dar uma volta, porque você não vai ter aquela coisa de, agora tô um tempo livre aqui, vou puxar o celular. Você não vai saber exatamente o que você quer fazer com aquele tempo livre, até porque o tempo livre é escasso. Então, se você fica scrollando o Reels do Instagram nele, é a pior coisa que você pode fazer. Mas o que mais me ajudou a largar o celular foi desinstalar os aplicativos. Desinstala o seu Instagram. Sério, você não precisa dele tanto quanto você pensa. Hoje em dia, você pode até sentir uma necessidade de usar o Instagram, porque é um meio de se conectar, de conhecer gente, de dar uma paquera. Então, o que você pode fazer é, você instala, dá sinal de vida ali pros seus amigos, manda um Reels para manter um contato e desinstala logo em seguida. E vai fazendo isso. Particularmente é o que eu tenho feito e tem me ajudado bastante, já que eu acho que o Instagram é o pior aplicativo, pelo menos pra mim que não uso o TikTok, porque pra mim o TikTok é o pior. Se você tem TikTok, o pior aplicativo pra você ficar ali o dia inteiro é o TikTok. Então você não usa TikTok. Sério, só não usa TikTok. Não tem pra que você usar TikTok, a não ser que você trabalhe com isso. Desinstala, não vai te gerar valor nenhum. Qualquer coisa que você esteja fazendo, além de mexer no TikTok, vai ser um uso melhor do seu tempo. Confie em mim, só desinstala o TikTok, desinstala o Instagram, se possível não use, e o WhatsApp eu acho que é o mais complicado, porque
Hoje em dia você não vive sem o WhatsApp, você precisa de WhatsApp para se comunicar com um colega de trabalho, com o chefe, com um compromisso. Então, o WhatsApp eu diria que não tem como você se livrar 100%, mas você já não tendo TikTok, Instagram no seu celular, pô, eu acho que já diminui em uns 60% o seu tempo de tela. A não ser que você mexa muito no WhatsApp, mas eu acho difícil, já que é só mensagem, nem tem o que você lê tanto. Então é isso, eu fiz esse vídeo porque eu acho que o vício em celular, o vício em telas no geral, ele é um grande mal do nosso tempo, é uma coisa que prejudica a minha vida a nível pessoal mesmo. Eu percebo que eu deixo de fazer coisas que eu deveria estar fazendo para me aprimorar, para ter experiências legais, para ficar mexendo no celular e às vezes nem percebo isso, então é uma coisa que é uma cruzada pessoal para mim, eu diminuir esse tempo de tela na minha própria vida e também queria ajudar vocês e, sendo bem sincero, fecha o YouTube agora, se você está assistindo esse vídeo, porque com certeza tem algum filme para você ver, algum livro para você ler, alguma outra coisa que vai ser um uso bem melhor do seu tempo.